Já estamos aqui com o nosso cafezinho e hoje com uma caneca patrocinada do podcast Café Cameração, né? Que o Marcos Lessa, da Tóquio Brindes, nos patrocinou. Então, estamos com um cafezinho. E a câmera já está ligada e agora começa a ação. Vai começar mais um podcast Café, Câmera, Ação! Bom, eu sou a Alexandra Ali Manchini, fotógrafa, empresarial e criadora da empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, onde estamos gravando este podcast. E se você está começando a empreender ou já está passando por uma transição de carreira ou já empreende, este é o lugar certo para você conhecer histórias de inspiração. E se você quiser saber como superar barreiras, nos acompanhe. Como enfrentar os desafios e como as imagens e os vídeos podem fazer muita diferença na sua jornada de empreendedor. Então, não desgruda, não perde nenhum episódio. Inclusive, já curte nosso canal. Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. E compartilha com os amigos. E fique até o final também, porque nós temos um convite especial para você. E em cada episódio, nós temos convidados ilustres. E hoje não é diferente. Hoje estamos aqui com a Nani Semisek, empresária, idealizadora da Casa Pops. E espaço de brincar e também de festas afetivas. Ela é psicomotricista relacional, montanhista, arqueira e mãe do Antônio e da Helena. Muito bem-vinda, Nani. Bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Muito bom. Conte um pouquinho da sua carreira, mas como é que era? Como é que você começou a empreender? O que é que você fazia antes? Um pouquinho da sua história. Então, oficialmente, eu comecei a empreender tarde, né? Porque a gente entende o empreender quando a gente já tem a nossa própria empresa. Sim. Né? Eu sempre tive o espírito de empreendedora, mas na empresa dos outros. Certo. Né? Então, eu venho do teatro. Então, já no teatro, eu acabei indo para a produção, exatamente pela minha natureza, né? De querer resolver as coisas e abrir caminhos, enfim. E da produção de teatro, eu fui para o Festival de Curitiba. Então, o início da minha vida profissional, eu fiquei durante 7 anos como coordenadora do Festival de Teatro de Curitiba. O Fringe, que é a Mostra Paralela, é uma das amostras que eu ajudei a implantar. Então, não existia o Fringe antes, né? Legal. Então, a Mostra Paralela do Fringe, enfim. Fiquei muitos anos no Festival de Curitiba. Fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fui diretora nacional da Ingresso Rápido, que era um dos maiores players de venda de ingresso do Brasil, fazendo operação de eventos culturais pelo Brasil todo, né? Sempre como gestora. Fui diretora de programação da Secretaria de Cultura de São Paulo por 4 anos. E vários empreendimentos com a política cultural, com o Ministério da Cultura. Então, eu sempre estive com um pezinho na cultura. Sim. Né? Mas sempre tendo uma postura de dono na empresa dos outros. Né? Intraempreendedor, né, que a gente fala. Exato. E eu lembro que eu olhava o pessoal do comercial, porque eu sempre fui da gestão ou da operação, né? E eu olhava o pessoal do comercial e dizia, nossa, esse pessoal aí é muito louco. Eu nunca faria isso. E aí, depois que você abre a sua empresa, você entende que a área comercial ela é realmente viciante, né? Então, essa é um pouquinho da minha história até fundar, né, a minha empresa, a Casa Poppins. Então, desde sempre você já tinha esse espírito empreendedor em você. Você não se conformava em ficar só recebendo as orientações, faça isso, faça aquilo. Você estava lá propondo, estava lá procurando a liderança. Eu sempre fui aquela funcionária que brigava com o dono para fazer a empresa dele melhor. Olha só. Olha só. Né? Como se a empresa fosse realmente minha, né? E isso é importante, esse depoimento, porque o mais comum é a pessoa pensar em fazer um concurso ou conseguir um emprego e ter a postura de uma pessoa que vai só receber orientação de forma passiva. Agora, mesmo que a pessoa não queira ser um empreendedor, mas dela ter essa atitude vai fazer muita diferença
não só para a empresa, que está ali pagando o salário dela, que pode até proporcionar melhores salários para a pessoa, mas para a vida pessoal, né? Sim. Porque vai passar, levar essa liderança para os outros ambientes onde frequenta também, né? Sim. E uma coisa muito interessante, assim, no empreender, é o que você faz da sua vida na sua idade produtiva, vamos dizer assim. Por quê? Por muitos anos, eu tive esse desempenho, essa dedicação, esse dormir pensando e acordar pensando na empresa dos outros, assim. Mas no fim do dia, o meu rendimento ele era fixo. Mesmo quem é comercial, você tem ali um patamar, né? E quando você fala, né, do concurso público e tal, eu, por muitas vezes, né, nesses 8 anos que decidi ter a minha própria empresa, por muitas vezes, quem nunca, né, Ali? Fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu tivesse com um emprego, eu estaria ganhando tanto. Sim. Eu estaria um fixo, tranquila. né? Eu poderia desligar o telefone no final de semana. Verdade. Né? Então, essa lenda da segurança financeira segura muitas pessoas talentosas pela segurança da sobrevivência. Só que quando a gente olha um pouco mais longe, hoje eu posso ter um rendimento que está aquém do que eu ganharia como um salário de uma executiva, né, do patamar que eu cheguei a alcançar, né, como diretora nacional de operações, enfim. Mas, olhando para o futuro, o patrimônio, o legado que eu estou construindo na minha melhor idade produtiva vai reverberar de outra forma na minha aposentadoria. Verdade. Entende? Então, uma das coisas que me faz sair da cama todos os dias e dizer assim... porque a gente escuta muito, né? Empreendedorismo é difícil, quem empreende no Brasil é louco, e etc. É solitário. Eu diria para vocês que eu acho que quem tem um emprego estável com um salário limitado é que é maluco. Sim. Entende? Porque se você for olhar a longo prazo, em determinado momento, você pode ser demitido a qualquer momento. A qualquer momento, aquela empresa pode mudar de rumo. Sim. A qualquer momento, o herdeiro assume e aquela pessoa que era teu parceiro, a empresa é vendida. Né? Eu passei por experiência em 2 empresas, da empresa ser vendida no meio do caminho, e você fala, não, mas e eu? Sim. Que estou aqui. Né? E quando eu invisto no meu próprio legado, numa empresa em que vai chegar num patamar de ter uma escalabilidade que vai me dar uma aposentadoria muito mais segura do que o emprego que eu posso ser demitida quando chegar numa idade que eu já não acompanho mais, enfim. E com propósito, né? Com o seu propósito, com a sua marca. Exatamente. Né? Então, você tem vontade de sair todos os dias da cama. E o medo, né, de empreender... Você tem que encarar a vida. Eu acho que se você for esperar ter as condições ideais, não vai ter. Então, uma alusão que eu faço sempre, né, sobre ser empregado e ser empreendedor, vamos colocar dessa forma. E empreendedor, eu digo que é como você... Sabe tia que ajuda a criar o sobrinho? Ela ama aquele sobrinho, ela faz tudo para aquele sobrinho, ela corre e tal, lá. Mas no fim do dia, ela não é a mãe. Sim. A mãe é responsável legal. A mãe é quem efetivamente, por mais que ela tenha ajuda, é ela que no final do dia assume todos os riscos, né, daquilo. Então, eu digo que quando você é empreendedor, é como se você fosse a tia de um filho. Você tá lá, você tá junto. Mas se você tá meio doente, tem a mãe lá, né? Sim. No fim do dia, tem a mãe lá. Né? E quando você é empreendedor, você é a mãe. Você é a dona. Né? Então, você não tem... Por mais que eu fosse muito... Tivesse postura de dono na empresa dos outros, vamos dizer assim, eu sempre tinha a opção de chegar pro dono e dizer, olha, não deu certo. Veja aí o que você vai fazer. Sim. Passa a bola. E quando você é empreendedor, não, né? Mas é isso. Legal. E como é que foi
Em que momento você resolveu? Tá, agora eu quero ter a minha empresa. Conta pra gente. Que surgiu a Não foi bonito. Não foi uma decisão de vida planejada. Sim. Eu estava na Diretoria Nacional de Operações da Ingresso Rápido. Eu já tinha uma filha, a Helena mais velha, que nasceu em São Paulo. E quando eu engravidei do meu segundo filho, já na gestação foi muito difícil conciliar. O pique dos outros homens, principalmente, né? Nós éramos 8 diretores e eu era a única mulher. Então, acompanhar o ritmo numa segunda gestação, ela já foi muito agressivo, né? E o Antônio, quando nasceu, ele nasceu com uma condição de saúde que me fez ter que tomar uma decisão. Então, eu recebi um diagnóstico na época e eu falei, gente, eu preciso ficar 24 horas do lado dessa criança. E aí eu pensei, né? Eu falei, olha, eu preciso continuar a minha carreira profissional porque eu não consigo ser só mãe. Nada contra quem consegue, mas não é da minha natureza. E aí eu pensei, não, assim como eu tenho uma necessidade de trabalhar, mas ficar integralmente de olho no meu filho, outras mães devem ter essa mesma dor, né? Então, a Casa Pops, ela surgiu de uma necessidade pessoal de acompanhar, né, os primeiros meses de vida do meu filho, por uma questão de saúde, e da minha necessidade como mulher de continuar tendo uma vida profissional ativa, mesmo sendo mãe integral. Então, quando a Casa Pop surge, ela surge como um coworking materno. Então, a ideia era que eu tivesse um espaço de trabalho junto com um espaço de brincar, né? E aí, com o tempo, acabou que o espaço de brincar, ele cresceu muito mais, tanto que a gente não é mais um coworking há muito tempo. E tal. E muitas mães têm essa dor, né? De ter o filho e depois ou ter que parar e depois, quando volta para a empresa, ou é demitida, ou se é empreendedora, não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é uma dor muito grande mesmo, né? Quando eu abdiquei da arquitetura, porque, né, eu era arquiteta, trabalhava para empresas, mas quando meus filhos nasceram, eu parei. Daí depois que eu fui empreender também. Então, realmente, para a mãe, até hoje em dia, é uma dor muito grande, né? Porque da minha primeira filha, eu voltei a trabalhar, ela estava com 4 meses. Então, eu era muito jovem, não conhecia nada do universo materno e tive uma filha, no meio do universo de produção em São Paulo. Né? Ninguém que eu conhecia, que eu convivia, tinha filho. E aí eu achei que era muito simples. Gente, é só colocar naquele negócio ali que é um berçário. Olha lá, 11 horas no berçário. Eu continuo minha vida. No final do dia eu pego aquele bebê, faço o que precisa fazer e vida que segue. Né? E aí você descobre que não é bem assim. Só que não, né? Não é bem assim. Então, mas eu passei por essa experiência de ser uma mãe que deixava... A Helena ficava 11 horas no berçário. E eu continuei o meu ritmo. Achei que eu poderia continuar o meu ritmo perfeitamente normal. Né? Então, a gravidez não é doença, filho não é desculpa. Isso que a gente escuta muito, assim. E com o tempo, você vai vendo a conta disso. Então, hoje, a gente tem uma conta que não fecha. Porque esse ninho está ficando vazio. Porque não é assim, a mulher foi para o ambiente de trabalho e o homem recuou. Não, ambos estão no mercado de trabalho. Ambos estão sendo não houve produtivos. Uma troca. Não houve um equilíbrio, né? E quem está pagando essa conta são as crianças. Porque o ninho tá vazio. Né? Então, e outra, não é julgamento. Eu já fui essa mãe. Eu entendo perfeitamente, né? A mãe que terceiriza completamente, vamos colocar assim. Mas a gente tem aqui um gap de uma conta que não fecha. Verdade. Porque não é natural para a criança se afastar completamente da mãe até os 2 anos. E não é saudável para essa mãe largar o seu bezerrinho com 4 meses. Bem isso. Né? Então, ele é agressivo para todo mundo. Para todo mundo. E para a sociedade, né? Verdade, sim. É um desafio que ainda está em pauta e que precisa ser pensado, precisa ser trabalhado.
A gente viu isso muito escancarado na pandemia, né? Sim. Na pandemia. Em que tudo aconteceu e as crianças não existiam. Era como, vamos trabalhar de casa, simples. Gente, eu tinha 2 crianças em casa, e aí? Aham. Mas é uma... E aí o meu empreender, ele vai muito tentando ocupar essa lacuna. Tá, vamos ver se eu entendi. Você estava no momento da tua carreira, estava bem, e aí teve a gravidez e viu ali uma necessidade, pelas condições, de achar uma solução para aquela situação. É a minha dor, né? A sua dor específica. E aí você, querendo continuar nessa carreira de empreendedora, que já era mesmo sendo empregada, né, procurou uma saída e a criatividade, você é envolvida com a cultura, com a arte, e a criatividade está sempre... A né, mil. A mil. Até demais. E aí você idealizou a Casa Pops. Sim. É isso? Isso. Ah, que legal. Então, o primeiro quintal, né, que foi em 2016, primeiro ele tinha essa estrutura de coworking, pensando muito nas mães, porque era a minha dor, né? Onde a mãe pudesse trabalhar na natureza e ofertar para a criança uma infância afetiva, saudável, né? Onde essa mãe não precisaria deixar de amamentar, né? Porque o sonho era esse. Então, a mãe, ela trabalha no escritório, mas ela pode amamentar o filho a hora que ela quiser. Tá ali Faz junto. uma pausa entre, né? E a criança está bem assistida. Não é que a criança, né, a mãe empreende em casa, ela fica ali nas reuniões virtuais e coloca uma babá ou coloca uma televisão. Sim. E a criança está dentro do apartamento. Não. Enquanto ela está ocupada com a sua vida profissional, Sim. tem um quintal de 1.500 metros Olha. na natureza com profissionais que estão dando todo esse suporte, né, para o desenvolvimento da criança, mas a mãe estava presente. Certo. Então, na hora do cochilo, na hora da soneca, ou na hora de amamentar, era a própria mãe que estava ali. Estava ali dando carinho dela. Né? Então, esse era o sonho. Né? Então, o modelo do coworking acabou não sendo viável, né? Porque Curitiba ainda tem uma facilidade de estrutura. Então, o coworking em Curitiba, ele é muito luxo, né? Diferente de São Paulo, É verdade. que é uma necessidade, né? Então, a gente identificou que o quintal estava ficando grande demais. E aí, as salas do coworking viraram salas de brincar, né? E daí foi aí que voltou a ser daí que virou um espaço de brincar, a Casa Pops. Aí virou exclusivamente espaço de brincar. Espaço de brincar para as crianças. E a ideia é que as mães pudessem, né? Aí, ao invés de trabalhar oficialmente lá, né? Que elas deixassem as crianças, né? E pudessem sair, fazer uma reunião, fazer uma audiência, enfim. Né? Então, nasce dessa necessidade de dar uma infância que eu tive, né? Eu sou de Cascavel, interior do Paraná. Eu tive uma infância na natureza, uma infância não estruturada, uma infância onde brincar na rua era natural. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, de onde vem essa tua resiliência, essa tua criatividade, né? Não tem outra resposta, senão a infância livre e criativa que eu tive. Né? A minha mãe não sentava com a gente para fazer cursos ou grandes... Não, ela largava lá umas madeiras, umas bolas, mangueira e quintal. E junto com outras crianças. E juntava. E outras crianças de outras idades. Isso é muito rico, né? Também. Então, uma das coisas que eu trouxe para a Pops é isso. São crianças de todas as idades convivendo, né? Vai até que faixa etária, assim? De 2 a 10. De 2 a 10. A gente tem eventos pontuais para mães com bebês, mas não somos um berçário, né? Então, só se a mãe vem junto para alguns eventos. Sim. E qual, nessa trajetória toda, quais que foram as maiores barreiras da empresa, da Nani, como empreendedora? Olha, a da empresa, eu acho que a grande dificuldade, e é até hoje, das pessoas entenderem o trabalho. Porque o formato escola, ele é muito estruturado, né? Então, para essa mãe, para esse pai, conhecer que existem outras possibilidades e, principalmente no começo, eu
eu tinha uma crença muito forte do resultado disso na infância de uma criança, mas eu não tinha como provar. Porque era uma coisa extremamente inovadora, certo? Sim. Eu não tinha como provar que uma criança que convivia na natureza com aqueles estímulos que a gente tinha preparado era uma criança que não ia desenvolver ansiedade, que não ia desenvolver um TDAH, que não ia desenvolver uma série de... Porque é mais pra frente que Porque ela é mais vai... pra frente, né? Então, a gente precisou ter uma força de convencimento e de fé, porque aquelas primeiras mães precisavam acreditar na minha palavra, né? Hoje não. Hoje eu já consigo provar, mostrar, ter depoimento de que realmente crianças que tinham dificuldade de aprendizado começaram a conviver na Poppins e tiveram um salto no aprendizado. Porque no contraturno elas não estavam sendo bombardeadas de informação. Essa criança, ela relaxou no contraturno. A hora que ela vai para a escola, ela aprende melhor. Né? Então, hoje a gente tem como provar que funciona. Né? Mas um dos grandes desafios no começo, e até hoje, é ter a oportunidade da mãe entender o que é o trabalho. A dificuldade como foi continua sendo ainda uma proposta inovadora, que tem... Eu desconheço, acho que não deve ter muita gente fazendo isso, né? Outras empresas fazendo isso. Talvez... Tem um movimento de quintais brincantes no Brasil que tem tentado reunir iniciativas que são muito parecidas, certo, né? Que a gente chama de quintais brincantes. Mas ele ainda é um movimento, se você for pensar em Brasil, extremamente tímido ainda. Né? Então, há um desafio de todos nós que trabalhamos com quintais brincantes de... nos fazer ser vistos, né? Sim. Então, você tem quintais brincantes pelo Brasil todo. É o desafio de... Mas são iniciativas pequenas. Como você disse, de quebrar um paradigma da escola tradicional, que vai lá, tem a sala de aula, tem a sala de brinquedos, mas é tudo fechadinho dentro das a famosa paredes pergunta que a gente escuta, né, da mãe. Mas aqui meu filho não vai fazer nada? Cadê o caderno de atividades? Olha só. Né, a pergunta que a gente mais responde. Mas como uma rede de franquias, eu sou a primeira. Então, agora vamos chegar nesse ponto. Você começou com o coworking, e aí a coisa foi crescendo, evoluiu, e de repente você viu uma outra oportunidade. Sim. Então, a Poppins, ela teve um crescimento gradual, mas ali, a partir do segundo ano, a gente teve um crescimento muito grande. Né? Foi depois da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Nós abrimos em 2016, ali no final de 2018, 2019... A gente estourou, né? No sentido de que a gente chegou até deu o grande resultado. E era muito comum nós recebermos visitas ou de educadoras, professoras, ou outras mães, né? Que iam visitar o quintal e principalmente viam o modelo de vida que eu tinha, né? De ter os meus filhos... Do lado ali. Né? O Antônio, imagina, ele nasceu praticamente na Poppins, né? Sim. Porque eu voltei de São Paulo e ainda estava no último mês de gestação. E esse olhar das mães, de olhar e dizer assim, nossa, é meu sonho ter isso que você tem. Mas eu não tenho coragem. Ou educadoras que, mesmo dentro da escola, elas não estão realizadas com o trabalho que elas... quando decidiram ser professoras, tinham. E aí chega, muitas vezes, numa escola tradicional, elas não conseguem transpor aquele sistema, esse depoimento de dizer assim, nossa, meu sonho era ter um lugar como esse. Né? E como eu venho do mundo empresarial, eu venho do mundo corporativo, eu trago muito forte técnicas de gestão. Porque a vida inteira eu geri grandes empresas. Então, a Poppins, mesmo sendo um quintal pequeno, né, ela sempre teve técnicas de gestão vindo de um universo de alto nível, né, dentro do que eu conseguia fazer. E observando a minha concorrência, os outros quintais que abriam, outros espaços de brincar que abriam, era muito nítido que eles eram abertos por educadores, com um sonho muito pulsante, mas que não dava um ano. Quando chegava um ano e meio, eles faliam. Então, todos os quintais que estavam abertos, quando, né, o espaço de brincar, não quintal necessariamente, que estavam abertos quando eu inaugurei a Poppins, ou abriram ao longo desse tempo,
eles abriam Fechava. e fechavam. E aí eu ia atrás. Entendi. De entender, mas por que fechou? Por que fechou? Né? Ou porque tinha uma fonte de financiamento externa, que era alguém que bancava o sonho daquela mulher, e aí em determinado momento falou, olha, não dá mais para ficar colocando dinheiro numa coisa que não dá dinheiro. Entendi. Né? Ou aquela educadora chegava num lugar de cansaço, de dizer assim, eu não sei fazer mais isso, eu não dou conta. Porque uma coisa é você estar no quintal. A minha arte educadora que estava lá no quintal, com os passarinhos cantando, com as crianças, natureza, magia, argila. Sim. É um universo. O universo do escritório É outro, né? é completamente outro. Você tem que entender que mesmo sendo nobre o propósito, ele tem que dar lucro. Tem, Sim, né? tem que ter uma gestão. Tem que ter gestão. Vocês estão sincronizados. É sintonia, né? Isso. Sintonia. E então, quando eu ouvi esse depoimento das mães ou de educadoras, e aí eu e a minha sócia na época, que era minha irmã, a gente falou, gente, mas por que a gente não ensina essas pessoas a fazer o que a gente fez? Sim, com a experiência que vocês tinham. Exato. E o que nos diferencia de outras empresas nesse ramo era a nossa experiência de gestão. De gestão. Né? Então, e o grande medo da mulher em empreender é que ela fala, eu não sei. Não sabe fazer. Eu não sei fazer não foi gestão preparada, financeira. não teve a experiência Sim. de fazer a gestão de um negócio. Exato, eu não sei fazer o comercial, eu tenho medo, eu tenho olha a planilha e Medo tal. de vender. Então, o nosso modelo foi como eu transformo tudo isso que eu faço naturalmente, mas não é naturalmente porque a gente, tanto eu quanto minha irmã, nós temos 20 anos de experiência no corporativo. Natural agora, depois de anos de experiência. Para mim é óbvio fazer gestão Sim. financeira, mas para uma mulher que sempre teve emprego, sempre trabalhou numa escola, ou sempre, né, ela encarar tudo isso é um universo muito assustador. Então, como transformar tudo isso em alguma coisa extremamente mastigada, extremamente facilitada, né, para que outras mulheres tenham o sonho de viver, né, aquilo que eu consegui transformar na minha vida, que foi sair do corporativo e ter um quintal para acompanhar a infância dos meus filhos. E daí que veio as franquias. Foi. E hoje temos quantas franquias? Hoje estamos com 6 sedes, Olha, que maravilha. sendo 5 aqui em Curitiba e a nossa primeira já em São Paulo. Nossa. Daqui a pouco vai pro exterior. Esse ano ainda. Isso que a gente tem que pedir direito, Tem, né? pet chama o universo. Você que está nos ouvindo aí na América Latina. Então. Exato, muito bom. Não, é um Essa é a ideia. propósito que realmente, né, é uma franquia de inovação e a primeira, né, franqueadora de espaços brincantes. Então, tem que espalhar mesmo pelo mundo inteiro. Sim, é uma proposta porque bonita. A infância merece e eu acho que As mães essas mães merecem. E uma coisa que me surpreendeu muito é que desde o começo a gente tem um slogan, né? Franquia para mulheres. E para minha surpresa, assim, eu tenho hoje os principais gestores das minhas sedes são homens. Olha. Então, também para a gente expandir um pouco esse olhar, que não é só as mulheres que estão cansadas desse universo corporativo, de ficar longe das crianças. Nós também temos homens querendo participar da infância dos seus filhos. Claro. Né? Então, hoje é uma surpresa que eu achava, né, quando a Sim. gente faz o planejamento, Sim, brand sim, e tal, sim. que eu teria mulheres. Né? Eu tenho mulheres, mas em praticamente todas as minhas sedes eu tenho pais se dedicando também a participar né, da infância dos seus filhos, saindo do corporativo para assumir ali o chinelo no quintal São e viver casais isso. também? Casais. São os casais. Eu tenho alguns perfis, né? Eu tenho uma que é realmente um projeto de vida do casal. Eles foram meus clientes muitos anos. Eu cuidei da filha deles por muitos anos. Sim. E aí eles entraram de cabeça na cultura Poppins. E ele, inclusive, saiu do corporativo para viver essa família Poppins. Eu tenho uma outra sede em que a gestora ela é uma educadora, mas por ser jovem, os pais entraram junto. Olha, que legal. Então, os pais embarcaram no sonho com ela. Eu tenho uma terceira em que o sonho do quintal é da esposa, né? E aí o marido entrou junto
para dar força para ela, mas a intenção é que ela siga, mas ele é impressionante assim ver o perfil no início do marido investidor e vê-lo hoje no quintal com as crianças é realmente transformador. Transformador. Né? Em São Paulo a gente tem uma empreendedora que realmente ela não é casada, não tem filhos, quer dizer, tem filhos, mas já são grandes, adultos, né? Ela é vó já, inclusive. Que legal. E ela cria o quintal mesmo pelo propósito, né? E casal sem filho também. Sim. Então, eu acho que hoje, se eu for falar do branding da Poppins, o que nos une é o propósito. O propósito. É o estilo de vida. Né? Então, em vez de eu ir para uma grande corporação, enfim, eu vou para um quintal, na natureza, onde eu posso tirar um cochilo na rede na hora do almoço. Sim. É um outro perfil de vida mesmo. E aproveitando que você falou de branding, vamos falar que uma das nossas propostas aqui é falar de como que as imagens, os vídeos podem colaborar para o desenvolvimento da empresa. Como é que foi a parte da logomarca que você usa hoje, o desenvolvimento dessa marca e como é que você tem explorado essa questão das fotos, dos vídeos para a divulgação e para quebrar os paradigmas que estão colocados aí para inserir a tua empresa no mercado? Olha, vamos começar pelo logo, né? Vamos lá. É muito cruel, né, o nosso processo de logo no Brasil. Então, uma das primeiras coisas, até por vir do mercado empresarial, uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente abriu a Casa Poppins foi registrar a marca. Sim, sim. Sim, importantíssimo. Olha que esperta. Começa uma empresa e registra a marca. Né? Então, e aí? Só que esse processo do registro da marca, ele levou 6 anos. 6 anos? Nossa. Poxa, 6 anos. demorou bastante. Porque na época eu contratei uma agência para a criação do nome, do logo, e fez todo o trabalho bonitinho. E ela se chamava Casa Poppins, de Mary Poppins, com um guarda-chuva Mary Poppins. Tudo remetendo à imagem do filme. Então, a gente teve um processo que eu não imaginava, porque na época a gente contratou uma empresa para fazer isso. Então, você acredita que você não vai ter problemas, Não vai ter problemas. Mas a gente teve uma série de objeções nesse processo no registro do NPI. Primeiro com o guarda-chuva, né? E aí a gente vai descobrindo no processo que o guarda-chuva, por exemplo, quem tem direitos do guarda-chuva é o Banco City no mundo inteiro. Olha só. Olha só, o Banco City. Como a gente vai saber disso? Pois é. Né? Então, quando a gente fala, né, da franquia, e uma das coisas que eu falo é, olha, você vai pular muitas etapas quando você comprar uma franquia. Com certeza. Uma delas é essa, né? O registro da marca. Então, você vai descobrindo coisas, mas a tua empresa, ela está acontecendo. Né? Então, imagina se eu tivesse esperado 5 anos para poder abrir empresa, para ter a marca, enfim. Então, a marca ela foi se transformando ao longo do caminho. E em determinado... Aí, quando a gente chegou no momento, a gente falou assim, não. A empresa já tinha feito 7 anos. E muito também da personalidade da empresa, daquela Nani vindo de São Paulo, que tinha um propósito... Para a Nani, de 7 anos depois, também era uma outra empresa. Tinha uma outra personalidade, tinham outros elementos que a gente queria comunicar. Então, daquela empresa que nasceu para ser um coworking materno, para o que o quintal se transformou 7 anos depois, era natural que a gente refletisse isso também no nosso logo. Sim. Né? Então, a gente encarou uma mudança grande, né, ano passado, que foi tirar o guarda-chuva, né, que dava uma sensação também de proteção. Sim. Que é fechadinho, né, que é um lugar só de proteção materna, vamos dizer, para uma costela de Adão, que é... Então, assim, terminamos o primeiro setênio, estamos prontos para sair do ninho. Sim. E aí entra a costela de Adão, que é a natureza, né, e toda a simbologia da planta, e é uma planta aberta, né? Então, a gente termina o nosso primeiro setênio de empresa... tira total referência a Mary Poppins, né? Então ela se transforma Poppis. E é Poppis porque é como as crianças falam. Então, ao longo do tempo, a gente viu uma dificuldade muito grande das crianças de falar Poppins.
E aí a gente falou, vamos escutar as crianças. Como elas chamam a nossa empresa. E as crianças sempre chamaram, vamos na Casa Pops. Olha só. E aí a gente absorveu a maneira com que as crianças chamam, porque a casa é para elas. Então é bom que elas saibam dizer um nome. Sim, tô indo na Pops. E tiramos total referência daí a Mary Poppins. Então essa foi a história da marca. Da marca. E é interessante que uma das coisas que recentemente a gente está explorando mais, a Ali começou a pesquisar a questão dos arquétipos no uso das marcas, do desenvolvimento das empresas. E aí, quando ela me passou, vamos falar com a Nani da Casa Pops e tal, daí eu tive curiosidade, ela me passou o teu Instagram, fui lá, né, e vi que a tua marca usa a natureza, a costela de Adão, e é o verde, portanto, né, da natureza. Isso tem tudo a ver com a renovação, com a tranquilidade, o equilíbrio, né? O bem-estar. A cor verde é usada nesse sentido. Mesmo que intuitivamente, né? Quando a gente até quer uma coisa mais calma, a gente procura lá uma roupa verde, assim, mais tranquila, né? E a gente usa muito roxo, né? Que é exatamente a cor da espiritualidade, né? Dessa conexão, né? Mais espiritual, né? Então, as cores são muito pensadas nesse sentido, né? Principalmente do ambiente interno da Poppins. E tem essa intencionalidade, porque isso gera uma conexão mais rápida com as pessoas que querem conhecer a empresa, né? E mesmo inconscientemente, só pela característica da logo, pelas cores, elas já se conectam emocionalmente. Né? Isso, e os arquétipos nas marcas, eles estão sendo utilizados para isso. Né? Para agilizar essa conexão. Essa interpretação inconsciente. Essa conexão. Né? Isso, interpretação inconsciente. E quando a gente fala dessa conexão afetiva, inconsciente... nos leva à tua segunda pergunta, das imagens. Isso. Né? A gente tem uma grande discussão, hoje em dia em voga, sobre o uso e exploração da imagem da criança. E isso, na minha empresa, ela é o principal. Sim. Por quê? Eu posso fazer campanhas de marketing belíssimas, artes... elaboradas, copy de venda, tudo que a gente entende, né? No marketing. Nada vai impulsionar melhor do que a imagem de uma criança brincando. Real. Sim. Não uma criança do banco de imagem, uma criança que você vê que é real. Sim. Né? Então, no caso da Casa Poppins, isso é uma coisa que a gente descobriu muito rapidamente, que o maior vínculo que eu tenho é a imagem de crianças brincando. A mãe não quer ver qual é o meu móvel, qual é a minha arquitetura. A mãe se conecta com a imagem da criança. Feliz, né? Real, brincando. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito responsável com essa imagem. Então, é um lugar muito... delicado, muito né? delicado. Né? Então, muitas famílias, a gente sempre respeitou muito sobre o uso de direito de imagem, de perguntar, né? Enfim. Só que, ao mesmo tempo, a mesma mãe não autorizando o uso de imagem do filho, ela não confia em empresas que não tenham imagens de criança. Sim. É verdade. Então, se eu tiro imagem de criança do meu filho ou da minha comunicação, eu não passo credibilidade. É essa conexão. É verdade. Né? É verdade. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho... Então, é um lugar que, assim, no meu ramo de atuação, é um lugar sempre muito delicado, né? O que é uma foto que a gente, com o olhar de mãe, olha com amorosidade, e o que aquela imagem pode vir a ser em pessoas que não tenham tanta boa intenção. Então, tem fotos belíssimas. E a gente trabalha muito com banho de chuva, com banho de mangueira. Né? Todas as nossas sedes praticamente têm piscina. Então, o grande desafio quando a gente trabalha com imagens e vídeos de criança é mesmo a gente não tendo este olhar maldoso, esse olhar... a foto é linda, mas eu tenho que proteger essa criança. Então, isso é
é um lugar muito complicado, sabe? E aí é que entra o papel da gestora, que tem que estar atenta a muitas questões. E aí a importância do desenvolvimento de gestores, que é o que você proporciona para as gestoras das suas franquias. Né? E é um trabalho doloroso, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, por exemplo, quando uma sede abre, principalmente colônia de verão, que a gente tem uma intensidade de trabalho muito grande, porque é a nossa alta temporada, né? Uma das orientações é, antes de qualquer foto sair, esse álbum de fotos tem que vir para a franqueadora. Sim. Sim. Para que até que aquela sede desenvolva esse olhar, né? Como se diz? Da maldade. Sim, sim. Né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. Então, não foi uma, nem duas, nem 50 vezes em que eu tive que dizer, tira essa foto. Tira essa foto do ar. Essa foto não pode, mas está linda. Mas ali no fundo tem uma criança, assim, assada. Mas essa criança, ela tá de biquíni. Sim. Então, tem que ter esse cuidado, né? A gente já cometeu muitos erros, né? Enfim. Mas hoje é uma das coisas mais preocupantes mesmo, a imagem das crianças. Né? Não faz muito tempo, eu já citei aqui em outros episódios, que eu, voltando a falar de empreendedorismo, né? Que é um livro que eu li que chama O Mito Empreendedor. Você conhece? Conheço. Que é muito acertado o que o autor fala, né? De que quando a pessoa pretende abrir uma empresa, né, tem que tomar consciência de que ela não vai ser a executora, não vai ser, no teu caso, a pessoa que vai ficar lá brincando com a criança durante todo o período. Né? Sim. O empreendedor, ele tem que ir para o escritório. E são poucas as pessoas que, quando pensam em abrir empresa, têm essa noção. Exatamente. É uma das perguntas que eu sempre faço. Mas você quer abrir um quintal para quê? Para estar no quintal, né? Ou para ser um empresário, né? É até uma piada entre a equipe que trabalha próxima de mim, que a Casa Pops, ela trabalha muito com arte, muito com manualidade, muito com artesanato, né? É tudo muito de manualidades. E em determinado momento a gente estava com um prazo para fechar de uma entrega de um trabalho manual que tinha que ser feito. E eu saí do escritório, cheguei lá e a equipe estava correndo quanto tempo para fazer aqueles recortes, enfim, do material. E eu me ofereci para fazer. Eu falei, gente, me dá eu não posso ficar porque eu tenho as crianças, mas me dá uma parte e eu faço de casa. Sim. Né? E eu me achando super... super poderosa. Não, eu faço parte, eu ajudo, né? Voltei no dia seguinte orgulhosa, né? Tá aqui a minha parte, tá feita, né? A arte educadora na época olhou assim e falou... Tipo, por que a gente deixou ela fazer isso? Nunca mais me deixaram colocar a mão na massa. Não, gente, eu sei picar barbante. Não, Nani, obrigada, a gente corta. Né? Que é essa imagem, né? Sim. De achar que, assim, por eu ter uma empresa que tem muito talento manual, o meu talento manual é zero. Eu sei fazer planilha de Excel, né? Então, isso é realmente, né? Então, não é porque eu gosto de fazer pão que eu vou ter uma padaria. Sim. Né? Então, essa é uma distinção muito grande, né? E, Nani, qual que é a visão de futuro para a Casa Pops daqui para frente? Espalhar quintais pelo Brasil. Então, a nossa meta agora, a curto prazo, é crescer, né? Ao redor de Curitiba. Né? Então, ir para a região metropolitana, ir para o interior e tal. E ter quintais pelo Brasil todo, né? Sendo referência, principalmente em contraturno escolar. Contraturno escolar. Então, essa é a nossa... E vocês fazem as festas afetivas também? Festa de aniversário. Toda a nossa campanha e nosso propósito é para uma infância menos consumista. Né? Uma infância mais simples, uma infância mais raiz, como muita gente fala. Né? E isso acaba abarcando a coisa da comemoração do aniversário da criança. Onde a gente tem grandes espetáculos... Uma produção de lixo absurda, né? Exato. Então você tem, você vê umas decorações e enfim, e outra, são escolhas. Pode não ser a minha escolha e se for a escolha de alguém, a gente respeita muito, tá tudo certo. Só que para mim não faz sentido.
Não faz sentido para mim uma festa onde a criança tá com uma roupa onde ela não consegue brincar. Ou que ela não pode te sujar, porque aquele vestido custou tanto, porque a minha calça não pode rasgar, porque aquela camisa é nova. Para mim não faz sentido. Sim. Uma infância onde eu chego no meu aniversário e eu tenho que sofrer. Cumprir um protocolo, né? Né? Já passa na vida adulta que a gente vai em eventos e a gente tem que ficar todo... Né? Então, a gente tem essa proposta que até no aniversário, o brincar seja prioridade. Uma das frases que vai no nosso convite de aniversário é: sugerimos que as crianças venham com roupa que possa sujar. Porque você tem que avisar a mãe. Olha que absurdo. Você vai levar a criança no aniversário e é a nossa função dizer para a convidada: olha, você está vindo no aniversário de criança. Venha com uma roupa que pode ser que ele se suje. Isso não é absurdo? É um absurdo, E isso é o normalizado. É verdade. Então você vai no aniversário de criança, tem que... Nossa, que roupa! Eu tenho que ver uma roupa bonita para o meu filho no aniversário do primo. Gente, é o contrário. Sim. Né? Então, se você for imaginar o que eu quero no meu aniversário, pensa numa criança ali de 4, 5 anos. Né? Não vamos pensar em adolescente, né? Enfim. Sim. Eu quero encontrar os meus amigos. E brincar. E brincar. E brincar. Sim. Com liberdade, sem sabe, restrição. comer uns doces ali, uns brigadeiros, antes da hora, né? E aí, isso é muito engraçado, como a gente normaliza coisas e a gente para de pensar sobre elas. Então, um aniversário convencional, a criança ganha um presente, ela não pode abrir o presente. Tem que deixar lá na caixa. Eu ganho um presente colorido, um papel lindo, e eu tenho que colocar numa caixa. E mostrar a maturidade. Gente, E aí quem não se consegue, abrir, né? não consegue não abrir um presente? E aí se abrir. E aí se abrir. Então, né? Muitas vezes o amiguinho comprou o presente e quer explicar o porquê daquele presente. Quer mostrar, né? Não, ele coloca uma etiqueta, ele não pode entregar. Ele tem que pôr uma etiqueta. E você nem sabe se o aniversário vai saber que foi eu que dei aquilo. Que depois, né? Abre tudo Enfim, de uma vez. aí a criança vai brincar, não pode se sujar, aquela música eletrônica, luzes, né? Aquela decoração que ninguém pode encostar e aquele monte de doce exposto. E eu não posso comer. Gente, aniversário da criança é uma tortura. Pensa sobre esse lado. É verdade. Então, eu como taurina, né? Que não posso ver doce e não comer. Sim. Né? Então, as propostas de festas na Poppins é isso. São festas afetivas, que a gente chama. São festas para criança, onde há decoração. A mãe quer fazer uma decoração, tá tudo certo, ela pode fazer. Né? Mas caso ela não queira fazer, e dispor os doces na mesa, e fazer uma decoração mais simples, sabe? Onde ela mesma ela monte. Mas o grande foco dos nossos aniversários é que a criança brinque. Sim. E foi muito... Uma experiência muito boa quando teve a pandemia e teve as festas afetivas online. E daí eu participei de algumas fotografando, né? Online também. Não, aquilo foi não tem nem palavras, né? Foi emocionante, né? Isso, emocionante. Porque, né, cada um preso na sua casa e mesmo assim... A criança brincando com os colegas, né? Tudo online. Foi uma mágica, na verdade. A pandemia, ela foi uma prova de fogo, né? Que a gente já tinha lançado o modelo de franquia e eu dizia que a Casa Poppins era resiliente a crises na COF. Então, hoje eu posso dizer que a gente é resiliente a crises, porque nem a pandemia a gente falhou. A pandemia. Olha só, que legal. Maravilhoso. E a gente lançou, né, esse formato de festa virtual na época e a gente entregava na casa de cada mãe as pistas da caça ao tesouro. E a mãe escondia. Quando a criança começava a festa, ela, acostumada com aula virtual, acostumada, né, naquela relação né, da tela, ela não imaginava que quando a festa começava, a gente ia fazer uma caça ao tesouro e as pistas estavam escondidas na própria casa. Então, era uma surpresa para a criança, que estava ali na tela. Eu vou ficar aqui nessa tela, nesse aniversário, né, Ali? E a hora que a brincante dava o start, ela falava, procure na sua casa, com tal pista. E a hora que a criança chegava, a pista estava na cama dela. Como isso veio parar aqui, né? E aí, eles se engajavam, porque eles começavam... Cada criança corria na própria casa, achava a pista e voltava. E daí então, isso dava um dinamismo, porque se tornava real na casa dela, né? E no final, como não podia faltar,
O último lugar, eu nunca vou me esquecer, a gente sempre colocava dentro da máquina de lavar, né? Isso é difícil de pegar. Cada criança ganhava um bolinho. Então, quando que você imaginar, né? Sim. Você está numa festa, numa reunião, num meeting, Online. e de repente você tem um bolo Dentro de casa. Olha e aí só. todas as crianças Tinha o bolinho. tinham o bolo, porque o legal da festa é aniversário. comer o bolo. Comer o bolo, né? cantar parabéns. E o aniversariante até me arrepia, assim, porque foi muito bonito, Foi né? bem bonito. E o aniversariante, o que ele quer no aniversário? Além do bolo e os amigos, brincar com os amigos, ele brincou com os amigos, tinha bolo, ganhar presente. Ganhar presente. Então a gente fazia esse trabalho prévio, era uma preparação gigante antes da festa. Imagino. Né? E pandemia, todo aquele cuidado, Imagino. enfim, que cada convidado mandava Presente. um presente que você não podia comprar, uma cartinha, ou né? As famílias tinham preparo para isso. Então a gente recolhia na casa dos convidados os presentes. Era. E aí na hora do parabéns a mãe entregava para ele um pacote com os presentes que foram previamente coletados e a criança falava: "Meu Deus, brotou presente fisicamente na minha casa". Sim. Então era é sobre essa lindo. magia, É magia. né? Que esse é o nosso grande propósito, assim. Que legal. Essa magia da infância de verdade, né? Sim, muito bom. E voltando a falar de empreendedorismo, Aham. porque uma das coisas que você quer é, como você falou, expandir essa ideia para o Brasil todo. Sim. E aí, muitas pessoas ficam já, como nós conversamos no começo, receosas. Mas eu vou empreender, eu não tenho experiência. Que dicas que você dá para quem está pensando? Estou pensando em fazer um empreendimento, gostei da ideia. O que eu posso já ir fazendo para me preparar? Que dicas que você dá? Primeiro escreve pra gente, marca uma reunião. Se não for possível, né? Eu acho que hoje as ferramentas de gestão, a gente tem o Sebrae, né? Eu acho que é importante falar sempre do Sebrae. Sim. O quanto a gente tem suporte, formação, seja online, seja presencial. Eu sugiro muito que essa capacidade técnica, ela é essencial, você tem que ter, Sim. né? Você tem que Buscar esse desenvolvimento. buscar conhecimento técnico, né? E recomendo muito o Sebrae nesse lugar. Mas principalmente, seja como intraempreendedor ou como um empreendedor, um empresário, é a busca pelas habilidades emocionais. Por essa maturidade emocional, sobre como você lida com a tua prosperidade, como você lida com a abundância, como é que você lida com o medo. Porque só o fato de ter medo de algo novo já diz trava. muito sobre a tua história emocional, Sim. né? Então, para as mulheres, né, esse tão batido empoderamento, né, isso vem de um lugar, de uma criação. Esse medo vem de um lugar. Então, seja como intraempreendedor ou empreendedor, e claro que capacidade, competência técnica de como fazer um comercial, como fazer um marketing, como né, fazer fluxo de caixa, principalmente, que eu acho que o Brasil tem essa falha muito grande, né? Financeiro, né? Sei lá quantos % de pessoas têm medo de números, né? De olhar para a sua própria vida financeira pessoal, mas principalmente habilidades emocionais. Paralelamente ao desenvolvimento técnico, que é fundamental e é importante para quem for empreender, conhecer todos os processos de gestão, ter uma preocupação com o desenvolvimento pessoal, Sim. né, mais especificamente com a questão de aprender a lidar com as emoções e a torná-las ferramentas para ter mais sucesso na sua vida diária. Né? Porque essa noção da prosperidade, de permissão, de abundância, né? Quando a gente fala de negócio, de lucro, vai parecer meio espiritual ou meio místico, o que eu vou dizer, né? Mas você pode ter a melhor empresa na tua mão, você pode ter recursos, você pode ter capacidade técnica, você pode ter tudo isso. Agora, se a sua fé, você já chame de fé, chame de mindset, chame do que você quiser. Se você não tem uma maturidade para a abundância,
o seu negócio não vai para frente. Não vai para frente. Exato. Quantas pessoas ao teu redor você olha e você fala assim, mas essa pessoa tem menos capacidade do que eu? Essa pessoa é mais burra ou essa pessoa não faz tão bem quanto eu? E a pessoa prospera assim, ó. Qual é o diferencial? Qual é a diferença? Então, assim, o que está fazendo com o teu sentimento? O que está fazendo com a tua crença? Sim. Qual é a tua história da sua família em relação a dinheiro? Sim. Né? Então, quanta gente a gente conhece que ganha muito dinheiro e se livra logo dele rápido. Ou seja, com dívidas ou com histórias trágicas. Né? Então, é fundamental que a gente olhe para a nossa qualidade de pensamento e de fé. Né? Porque você pode comprar uma franquia da Casa Poppins e por mais que a gente te dê todo o suporte, se a hora que você acorda de manhã você acha que você é um fracassado, ou que você não merece sucesso, ou que você tem medo de dinheiro porque te falaram na infância que quem tem dinheiro é mau caráter, Sim. que só enriquece quem é malandro ou é uma pessoa fria ou é uma pessoa mesquinha. Se você acorda com esse tipo de pensamento, não existe propósito, não existe técnica de gestão, não existe nada. Esse pensamento ele vai ser mais forte. É verdade. É fundamental. Maravilhosa. Concordo plenamente. Também contigo. concordo. Adorei. Fechamos com chave de ouro, né, Ernesto? Mas se quem quiser falar contigo para saber mais da Casa Poppins, como é que te acha? Quais contatos? Eu acho que o principal é o nosso Instagram. Então eu convido todo mundo a conhecer o Casa Poppins _oficial ou as sedes. Então todas as sedes também estão acessíveis por lá. E posso deixar também o meu contato? Pode. Isso. Né? Então o meu telefone é 41 9 8715 4015. Aí, muito Obrigada bom. pela oportunidade de contar a minha história. Nossa, adoramos. lindo. Obrigada. Dava vontade de ficar conversando mais tempo. Mas, nossa, esse episódio vai... Muito papo. Sim. Bom, então estamos chegando ao fim desse episódio. Mas antes temos um convite super especial, né, Ernesto? Temos sim. Se você quer contar a sua história, quer falar da sua empresa, entre em contato conosco pelo Instagram, @Café Cameração. E também, se você quiser patrocinar, assim como fez o nosso amigo Marcos Lessa, com essas canecas lindas, também estamos aqui para bater um papo sobre isso. É só mandar uma mensagem e a gente vai marcar um horário para trocar umas ideias e ver como você pode participar aqui do podcast. E divulgando a sua empresa aqui também. Bom, então participe deste projeto, curtindo o nosso canal, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e compartilha com os amigos e com os clientes. Mais uma vez, Nani, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. Valeu. E não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação! E...